E hoje tivemos a coletiva de imprensa do presidente do Paysandu, Roger Aguilera, junto com o executivo de futebol do Paysandu, Frontini, aonde eles falaram sobre contratações, falaram sobre a janela de transferência, sobre a dificuldade financeira do Paysandu, assumiram a responsabilidade no atual momento do Paysandu e falaram sobre futuro, sobre o que o clube vai ter pela frente e também o presidente do Paysandu falou a respeito do caso Keffel. E a gente vai falar sobre isso agora. Mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes. Bem, antes de mais nada, não consegui fazer o ao vivo da coletiva aqui no canal por conta de incompatibilidade de horário. Não estive em condições de ir para Curuzu, mas acompanhei na Papão TV todo esse material que foi feito a respeito dessa coletiva. E já começo a adiantar que me causou preocupação, o semblante de preocupação, de abatimento, tanto do presidente como do Frontini. A situação não é fácil no Paysandu, pelo menos é o que transparece. Os dois dirigentes mostraram isso hoje e também em algumas declarações. Como nessa declaração que o Frontini deu a respeito justamente das dificuldades de contratação que o Paysandu está tendo pela frente. E ele foi muito realista, ele falou, disse que é difícil convencer o jogador de vir para um time que está na lanterna da Série B e foi preciso o presidente do Paysandu intervir, chegar, interromper ele e tentar amenizar o que ele falou. Bora acompanhar. Não é fácil você convencer um atleta quando você está na zona do rebaixamento. Esse é o nosso momento hoje, a gente tem que encarar de frente e entender que pela grandeza do clube a gente tem que tirar o time dessa situação. Então você se coloca na situação do jogador que está do outro lado. A gente vai procurar um jogador que está na Série A. Dificilmente ele vai sair da Série A para vir para o último colocado, penúltimo colocado, enfim, na zona do rebaixamento, que é o nosso momento hoje. Por isso que é ruim quando a gente não vence o jogo. Vamos supor que a gente tivesse vencido esse jogo, a gente praticamente saía ali nessa rodada da zona do rebaixamento. Talvez o convencimento ia ser mais fácil. E às vezes a gente mira um jogador de Série C que está tendo um destaque muito grande. Na cabeça dele ele fala, eu vou sair de um time que está bem na Série C para brigar no rebaixamento na Série B. Então assim, não é fácil, mas eu entendo que o torcedor quer ver reforço e a gente está aqui para fazer isso daí. A gente está fechado com mais 2 atletas, só praticamente colher as assinaturas, a gente está alinhado com os clubes que os atletas têm vínculo e possivelmente que a gente possa fechar mais 4, 5 nomes aí para essa janela curta a gente poder seguir. A gente vai ter um jogo por semana praticamente, eu acho que a gente tem bons atletas aqui, a gente faz grandes jogos, mas a gente acaba sentindo muito, principalmente o cansaço. Isso não é uma desculpa, isso é um fato, eu acho que todo mundo está assistindo. Mas a gente tem que encontrar soluções agora, entendeu? Achar atletas identificados com o clube, que a camisa pede, que a torcida pede. Entender que o desafio não vai ser fácil, a gente não pode trazer atletas que vêm aqui com desculpas e sim com soluções, e a gente está sendo muito claro e transparente. A torcida cobra, mas se der um resultado positivo, a torcida também apoia. Então, a gente vai principalmente Você está na falando parte de da 7 frente. nomes, então, que o Paysandu está em busca? A gente já tem 2 certos, praticamente. Agora, será que a gente vai conseguir convencer esses nomes? Não, mas aí, independente disso Não é aí, tão fácil, Frontini, né? a gente vai, nós vamos vencer todas as dificuldades e trazer os atletas, vai em busca do mercado. A camisa do Paysandu é uma camisa pesada e a gente vai fazer todo o esforço aí e não tem desculpa não. Aqui a gente vai trabalhar e vai reverter essa situação com muito trabalho, é o que tem. O presidente do Paysandu falou sobre a questão das premiações, né? A questão do orçamento do Paysandu, dos compromissos, que os salários estão em dia e que somente algumas pendências de premiações ainda faltam a ser pagas para os atletas do Paysandu. E ele também falou a respeito do motivo que Luizinho Lopes vai permanecer no Paysandu, pelo menos até esse próximo jogo contra o Criciúma. Vamos acompanhar. O Paysandu tem um orçamento, o orçamento do Paysandu não é ilimitado. Então, assim, o Paysandu ele assume também um passivo, assume um compromisso de um ano para o outro. Tem, assim, como é que... Eu não posso fazer uma folha de
3 milhões, 4 milhões que o Paysandu não consegue pagar. Então nós optamos ali pelo um elenco de número de jogadores que aí foi reduzido, mas o orçamento também naquele momento não tinha como, porque daí ia atrasar pagamento, ia atrasar salário. Então hoje, até alguém pode perguntar, o salário está em dia no Paysandu, premiação a que está pendente é do empate do jogo do América, que é um valor baixo, e 100 mil reais da Copa Verde, que vai ser pago agora essa semana. Então, parte financeira, não tem o que falar. O Paysandu tem pago os seus compromissos, com muita dificuldade sim, mas estamos honrando os compromissos e vamos no mercado agora contratar. Agora, nós chegamos nas finais, nas 2 finais, ganhamos uma, perdemos outra no pênalti. O problema é que agora, como o calendário engatou, é o que eu falei, a gente coloca na vala comum todos os objetivos do clube do ano. A gente poderia pontuar aqui jogo a jogo aí, Paysandu poderia ter um caminho melhor na tabela na Série B, por mérito, por ter jogado melhor, por ter jogado bem, mas, meu irmão, não existe isso. O que vale é o resultado que nós temos hoje. Temos que enfrentar isso aí, ninguém está feliz, está todo mundo aqui assim, com sangue nos olhos para trabalhar, só que o torcedor tá assim, com a autoestima baixa, né? Até por tudo que vem acontecendo aí na Série B. Agora, esse momento é um momento assim, crucial para a gente na competição. Vamos ter 5 jogos aí, desses 5, 4 aqui em Belém. Vamos ter tempo para trabalhar, uma semana em cada jogo. A gente começamos a ter assim, um planejamento e um preparo melhor para jogo, para trabalhar a parte física, que não vem trabalhando direito, de força. Isso aí não é desculpa, é a realidade que a gente vem enfrentando. É muita logística. Então, assim, a coletiva do Lizinho, cada jogo que passa, praticamente é a mesma. E os erros individuais, erros de rendimento físico. Então, assim, precisamos dar esse tempo aí. Eu não poderia ser agora chegar nesse jogo que, mais uma vez, nós tivemos erros individuais de alguns atletas, penalizar o treinador somente. Então, eu tenho que dar um tempo para ele aí, para ter essa semana de trabalho aí cheia, para ele poder voltar a reeditar as vitórias, principalmente. Eu não preciso nem jogar bem hoje, preciso ganhar, porque fizemos vários jogos aí que fomos melhor em campo, com um percentual de posse de bola maior e acaba não ganhando. Então, o que o Paysandu precisa é ganhar hoje. Além disso, também o Frontini falou a respeito do perfil dos atletas que devem vir ao Paysandu. Cerca de 5 a 7 atletas devem ser anunciados pelo Paysandu, ou seja, vai vir uma barca e provavelmente uma barca deve sair do Paysandu. E aí o Frontini falou a respeito do perfil que esses atletas terão que ter para poder vestir a camisa do Paysandu. Bora acompanhar. Primeiro, atletas que conheçam a divisão, que não vão sentir jogar aqui no Paysandu, né? Atletas que já passaram por bons momentos, principalmente na divisão. Então a gente tem muitos concorrentes, mas estamos trabalhando aí incansavelmente. O atleta da divisão é um atleta forte, atleta rápido. Então a gente está dividindo aí junto com a comissão técnica, com a diretoria dentro do orçamento, mas eu acho que a principal característica é essa daí. Um atleta que entenda muito a divisão, que é uma divisão muito forte. Em seguida, o presidente do Paysandu volta a falar sobre orçamento e ele foi perguntado a respeito do que aconteceu com o orçamento de 2025, se estourou, se foi utilizado no ano passado, e o presidente do Paysandu foi muito enfático ao afirmar que o orçamento de 2025 começou a ser usado em 2024. Bora acompanhar. Não, no ano de 2025 nós tivemos algumas receitas que foram antecipadas no final do ano para poder honrar muitos compromissos, e eu vou ter que fazer isso também no ano que vem, na receita do ano que vem, para poder honrar os compromissos agora também. Então, assim, a gente precisa ter agora a parte financeira, recursos agora para a gente poder contratar, para poder mandar embora alguns atletas. Muitos o Frontini está trabalhando para se posicionar. A gente está honrando os compromissos. Nós pagamos muita conta do passado no Paysandu e vamos continuar pagando sempre. Agora, avançamos em muita coisa, avançamos na Curuzu, avançamos no CT, com muita união de todos aí no Paysandu. Agora, assim, a parte financeira pesa, porque assim, eu não posso
fazer um orçamento maior. Eu queria ter uma folha de 3 milhões, eu não posso. O orçamento do Paysandu não deixa. Mas agora a gente vai ser mais agressivo. Eu acho que o momento que a gente está passando, lógico que tem que olhar o lado financeiro, mas a gente tem que sair um pouco da casinha e buscar aí alternativas para que a gente possa mais rapidamente respirar na competição. E para encerrar também, o presidente do Paysandu foi perguntado a respeito do caso Keffel. Uma equipe de Portugal está cobrando o Paysandu mais de R$1 milhão na FIFA. E o Paysandu tem que pagar essa dívida porque senão corre o risco de sofrer, melhor dizendo, o transfer ban, que é justamente quando fica impossibilitado de fazer qualquer compra, qualquer aquisição de atleta ali para o seu elenco. Bora acompanhar a explicação do Roger. Olha, tem uma situação, é o Keffel. Keffel, é esse mesmo. É o Keffel. Nós temos uma situação do que está com o clube de português. Nós temos uma dívida que está no contrato, mas esse mês agora a gente vai regularizar isso aí para não sofrer nenhum tipo de problema lá na frente. Junto à FIFA. Porque como é um clube internacional, ele vai para a Corte Internacional, então ele recorre à FIFA. Bem, esse foi um resumo, claro, do que ele falou, das principais partes. Ainda tem outras partes que ele falou, né? Como, por exemplo, da parte da saída do Nicolas, que o Nicolas, assim como os outros atletas do Paysandu, estão aí também disponíveis para quem quiser adquiri-los. Ele falou também sobre a questão da saúde mental, onde, na minha opinião, o presidente foi muito infeliz, né, ao falar que está com dificuldade de encontrar esse profissional no mercado e tudo mais. A gente sabe que existe sim esse profissional, na realidade soou como uma desculpa, né, para justificar a não presença de um psicólogo ali para poder auxiliar nos trabalhos diários do clube, e eu acho que isso precisa bastante, né? Ele até deu um exemplo lá de atletas que chegaram ao Paysandu, que despontaram em outros clubes, mas que no Paysandu estão encontrando dificuldades e esses atletas não estão sabendo lidar com isso. É compreensível, claro, mas o presidente do Paysandu dizer que está com dificuldade de encontrar psicólogo, vamos lá, né? Vamos ser bem realistas aí, né? Não dá pra gente ficar tapando o sol com a peneira. É preciso enfrentar o problema e é preciso encontrar uma solução. No geral, foi uma coletiva que serviu aí pro presidente, enfim, pela primeira vez, dar uma justificativa ao seu torcedor sobre o que está acontecendo, mas me causa preocupação. Preocupação porque em inúmeros momentos pareceu que o presidente do Paysandu estava meio desorientado com relação às tomadas de decisão. E a gente sabe, a pressão é muito grande, a cobrança é muito grande. Eu imagino o quanto que o Roger não está sendo pressionado agora para tomar atitudes. E claro que quem está assumindo uma posição dessa não quer errar, mas sabe que, infelizmente, está sujeito a isso. E houve esse erro inicial de planejamento que prejudicou todo o andamento agora do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu vai ter o jogo contra o Criciúma agora dia 2. Esse jogo provavelmente deve ser na Curuzu, aonde o Roger ainda disse que se ele tiver medo de jogar na Curuzu, é melhor nem que ele fosse presidente. Ele falou alguma coisa nesse sentido, no sentido de que não era preciso ter medo de jogar na Curuzu. Bem, a gente sabe que a situação é delicada, a gente sabe que a situação é complicada. O Paysandu deve anunciar mais reforços agora na janela de transferências. A questão toda é saber se o clube vai conseguir convencer desses atletas a chegarem aqui no Paysandu. E, bem, o estrago tá feito, né? Vamos dizer assim dessa forma. O estrago tá feito, a confusão foi feita. Agora é pegar tudo aquilo ali e tentar resolver o quanto antes, porque o risco de rebaixamento, é claro, vamos para a 10ª rodada ainda, mas o risco de rebaixamento é muito grande. As outras equipes estão desgarrando, estão conseguindo conquistar os seus pontos e o Paysandu fica cada vez mais para trás, e aí é uma coisa que realmente preocupa demais. Mas e aí, torcedor, o que tu achaste da coletiva do Roger Aguilera junto com o Frontini? Dá tua opinião aí, o que você achou? Você gostou? Você achou que faltou alguma coisa? Coloca tua opinião aqui no comentário, eu quero interagir, eu quero conversar com você. E por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é muito importante pra gente. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima!